Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Renato Outsider. Galera, o vídeo de hoje é para falar sobre mais um caso, infelizmente, de violência aí de torcida organizada, galera. Semana passada a gente trouxe um caso aqui nas vésperas do jogo ali Vasco e Botafogo, né, no Engenhão, pela Copa do Brasil, tá? E dessa vez foi mais bizarro ainda porque envolveu um torcedor do Olaria, galera, que não tem nada a ver, tem nem rivalidade com esses times grandes assim. E coincidentemente também foi ali no Engenho de Dentro, ali próximo do Engenhão. O rapaz estava passando por um jogo ali da terceira divisão do Campeonato Carioca, galera. Tipo, um jogo sem polêmica nenhuma, sem relevância nenhuma, né? Se eu não me engano, é jogar Olaria, bom sucesso. E acabou que o rapaz estava passando por ali, acabou esbarrando com a torcida do Botafogo. E rolou essa briga lá, né? E infelizmente o rapaz foi espancado até perder sua vida, tá? Vou deixar a reportagem para vocês verem aí mais esse caso absurdo aí, né? De violência entre torcidas aqui no Brasil, mais especificamente aqui no Rio de Janeiro, né? E daqui a pouco eu concluo o vídeo aí. Um torcedor do Olaria morreu numa briga de torcidas perto do estádio Newton Santos. Foi a segunda morte de um torcedor em 3 dias, gente. Na quinta passada, a vítima foi um torcedor do Vasco. A polícia está investigando esses 2 casos. Os vídeos mostram flagrantes de violência. Foi durante uma briga entre torcidas no último sábado. 2 pessoas ficaram gravemente feridas. Uma delas não resistiu. A vítima é Matheus Casimiro dos Santos, de 24 anos. Ele chegou a ser levado para o Hospital Salgado Filho no Meier, mas teve traumatismo craniano e não resistiu. Matheus era torcedor do Olaria, mas no sábado ia torcer para o Bom Sucesso, que enfrentou o São Cristóvão pela segunda rodada da terceira divisão do Campeonato Carioca. Nós conversamos com o irmão de Matheus, que estava com ele. Por medo, ele pediu para não mostrar o rosto. Por telefone, o irmão contou que eles estavam a caminho do jogo, perto da estação de trem do Engenho de Dentro, quando se depararam com a torcida organizada do Botafogo. Aí quando a gente chegou lá, era a fúria do Botafogo. Eles arrumaram uma emboscada pra gente. Entendeu? Aí foi aquele correria, aquela briga. Ele disse que também foi agredido. Todo mundo tentou se defender. Ninguém vai apanhar e vai ficar parado. Então, certo. E nessa aí eu pedi, vai matar. E tipo, que eles já estavam querendo já fazer isso. Certo. Entendeu? Eu tentei ainda salvar a vida do meu irmão, mas quase que eu vou junto com ele. Um homem suspeito de ter agredido Matheus foi baleado na perna e depois levado para o hospital. Ele está internado sob custódia. Quando ele caiu, bateram muito nele, muita madeirada na cabeça. Quando a polícia chegou, a polícia presenciou tudo. O policial teve que dar um tiro no acusado para ele poder parar de bater no meu irmão, entendeu? Que é esse rapaz que deu entrada no mesmo hospital que ele. Essas imagens mostram mais confusão. Os torcedores do Botafogo também entraram em conflito com a polícia militar. A torcida jovem do Olaria publicou uma mensagem numa rede social lamentando a morte. Disseram que estão arrasados e reforçaram que Matheus sempre será lembrado pelo sorriso, força e dedicação com a torcida. Eles também cobram rigor na investigação. Em menos de uma semana, esse é o segundo caso envolvendo integrantes de torcidas organizadas que termina em morte. Na última quinta-feira, a vítima foi um vascaíno baleado na cabeça. Rodrigo José Santana, de 36 anos, estava num churrasco com amigos em Oswaldo Cruz e foi atingido por um tiro durante uma confusão entre torcedores do Flamengo e do Vasco. O corpo dele foi sepultado no sábado. As mortes de Rodrigo e de Matheus estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios da capital. O corpo de Matheus vai ser sepultado hoje, às 14h, no cemitério de Irajá. A Delegacia de Homicídios da capital informou que um homem foi preso em flagrante e está sob custódia numa unidade de saúde e que as investigações estão em andamento. Mas não basta só a investigação não, né, Edmilson? Tem que ter punição. A gente tem que usar um verbo que torcedor tem horror, né? Tem medo, que é banir. Banir de estádio, o que mais que pode ser feito? Bom, vamos lá. Acabo de falar com o promotor Márcio Almeida. Por quê? O Ministério Público mais avançou nessa história nos últimos anos. O que eles criaram? Criaram um perímetro, enfim, as torcidas tinham que para brigar aí tinha que brigar longe agora para fugir. Eles criaram um protocolo e, enfim, foram duros. Foi isso que resolveu ser duro. O promotor disse, nós vamos aguardar as investigações para ver se isso se enquadra em tudo o que eles fizeram. E eles estão agora para revisar o próprio protocolo, para deixar mais duro ainda. Bota o telão aqui, que eu acho que o que a gente precisa nesses casos todos é disso, de ser super duro para que, e ele me disse uma coisa muito bacana, ou você é torcida organizada,
Ou, nesses casos, você é do crime organizado ali. Crime organizado. Então, vamos lá. Proibição de frequentar... O que eles avançaram muito? Proibição de frequentar estádios. Aí também busca e apreensão. Tinha mais. Olha só. Suspensão das atividades, interdição das sedes de torcidas organizadas. Foi tirando todo esse poder, quebra de sigilo de dados, justamente porque eles ficam combinando essas guerras, tudo por dados, tudo por rede social. E também... aí o bloqueio das contas, quem é que financiava tudo isso? Veja como isso é tão importante justamente para devolver as torcidas organizadas ao que elas deveriam fazer, que é só torcer para os seus times. Então tem que ser duro mesmo e essa investigação precisa avançar. O Ministério Público tem sido muito efetivo nessa história toda. Obrigada, Edmilson. Mais um torcedor foi morto durante um confronto entre torcidas organizadas. O Matheus Casimiro dos Santos, de 24 anos, ele foi assassinado a pauladas. Veja, esse aqui é o Matheus. O Matheus, ele era da torcida jovem do Olaria. Ele foi morto a pauladas ali perto do Engenhão. E essa é a segunda morte ligada à violência no futebol em menos de 48 horas. Às 6 horas e 42 minutos, Giovana Faria tem os detalhes. Bom dia, Giovana. Bom dia, Marinho, a você e a todos que nos acompanham. Infelizmente, a gente agora vê novamente essas cenas lamentáveis para o futebol brasileiro. A gente teve, então, na última semana, inclusive, um vascaíno que foi morto com um disparo de arma de fogo. E agora a gente tem, então, a morte do Matheus Casimiro dos Santos, de 24 anos. Ele foi espancado com um pedaço de madeira aqui no entorno do Engenhão. O detalhe é que essa torcida não seria do Botafogo. O Botafogo nem jogava aqui no Rio de Janeiro nesse sábado, que foi quando aconteceu toda essa confusão. Tinha um jogo no Rio de Janeiro que era do Fluminense contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. A Polícia Civil investiga esse caso. A Delegacia de Homicídios da capital é a responsável por essas investigações e tenta entender exatamente o que teria acontecido. Informações preliminares é de que torcidas teriam marcado o encontro para ter essa briga que foi totalmente generalizada. As imagens que circularam, inclusive, nas redes sociais e que a gente recebeu também no nosso WhatsApp da Record TV, exatamente de pessoas que moram aqui no entorno e conseguiram visualizar, conseguiram presenciar todas essas cenas de violência. A gente conseguia ver, então, esses torcedores com pedaços de ferro, com pedaços de madeira, prontos para iniciarem, então, essa confusão. A polícia militar, então, foi acionada e, quando chegou no local, conseguiram ver, então, o Matheus sendo espancado com esses pedaços de madeira. Ele estava já jogado no chão, desacordado, e foi o momento, então, que agentes dispararam contra o agressor, que é o Adgliston de Souza Biluca Siqueira. Ele foi baleado, então, na perna. Os dois foram levados para um hospital aqui da região, mas a vítima, que estava sendo espancada, não resistiu a esses ferimentos. O Adgliston, então, segue internado sob custódia, vai ser preso em flagrante por conta de toda essa situação, porque os policiais chegaram no momento dessas agressões. A gente vai seguir acompanhando essas investigações da Polícia Civil para conseguir entender exatamente quais torcidas foram, então, envolvidas nessa confusão e também para entender se foi por acaso essa confusão ou se eles teriam marcado previamente pela internet, Marinho. O caso do torcedor do Olaria, o Matheus Casimiro dos Santos, de 24 anos, foi morto durante uma briga entre torcidas organizadas ali no entorno do Newton Santos, né, o Engenhão, lá no Engenho de Dentro. O Felipe Batista traz outros detalhes, vamos ver. As cenas de selvageria foram registradas no entorno do estádio Newton Santos, na zona norte do Rio. Este vídeo mostra o momento em que um grupo dá uma sequência de pauladas em um rapaz caído no chão. Uma mulher se desespera. Chama a ambulância! E uma outra testemunha chega a incentivar a briga. Apanhou foi pouco, tem que apanhar mais. Tem que bater mais. Quer brigar? Machucado, o homem então se levanta e vai embora. A polícia militar teve que intervir para conter a briga e teve mais confusão. Durante a confusão, aqui no entorno do Engenhão, um homem acabou morrendo vítima de pauladas. A polícia militar flagrou a cena e chegou a atirar na perna do agressor para conter a violência. Os dois foram socorridos, mas a vítima não resistiu. Matheus Casimiro dos Santos, de 24 anos, foi levado com vida para o Hospital Salgado Filho, mas morreu na unidade de saúde. O agressor baleado pela PM é Adgliston de Souza Biluca Siqueira, de 33 anos.
Ele foi preso depois de receber atendimento no mesmo hospital. Com ele, os policiais apreenderam pedaços de pau e até uma granada. O caso aconteceu no último sábado. Foi a segunda morte envolvendo briga de torcedores em apenas 2 dias no Rio. Na quinta-feira da semana passada, 2 vascaínos foram baleados em Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio, horas antes do clássico entre Botafogo e Vasco. Um deles foi atingido na cabeça e não resistiu. Rodrigo José da Silva Santana, de 36 anos, não ia ao jogo. Ele estava em uma confraternização com amigos próximo à estação de trem quando a confusão começou. Nesta imagem, Rodrigo aparece sendo carregado por outros torcedores, já desacordado. Ele foi levado à UPA de Campinho, mas já chegou sem vida à unidade. Uma outra vítima também foi baleada no pé, mas sobreviveu. Me ajuda, pelo amor de Deus. O caso deste fim de semana também é investigado pela DH. A gente volta a falar sobre o confronto entre torcedores rivais na Zona Norte. Eu estou chocada até agora, uma pessoa está detida sob custódia. A Delegacia de Homicídios da capital investiga o caso. A reportagem é da Bruna Carvalho, você vai entender, porque não está falando de grandes torcidas, não. A gente falou na outra semana. Agora a gente está falando de grupos que marcam, que a gente já fala aqui. Tem nada de time, é só para bater, brigar e mais, com tortura dessa vez. Bruna Carvalho. Dessa vez, o confronto entre torcedores foi nas proximidades do estádio Newton Santos, o Engenhão, no bairro do Engenho de Dentro. Pelas ruas, correria e uma pancadaria generalizada. Vídeos que circulam na internet mostram as cenas de violência. Um homem é cercado e derrubado. Caído no chão, ele é agredido com socos, chutes e várias pauladas na cabeça. Ai, vou matar o cara, misericórdia. O grupo deixa o local. A vítima resiste à sequência de golpes e sai caminhando. Sai daí, cara, vão te matar. São dezenas de homens vestidos de preto e armados com paus e pedras. Eles também entram em confronto com a polícia militar. Os PMs reagem com balas de borracha e bombas de efeito moral. Pelo menos 3 pessoas feridas foram levadas para hospitais da cidade. Matheus Casimiro dos Santos, de 24 anos, sofreu ferimentos graves. Foi levado para o Hospital Salgado Filho e não resistiu. Ele era integrante da torcida jovem do Olaria, que pela internet manifestou solidariedade aos familiares e amigos de Matheus. Um dos feridos é Adigriston Siqueira, que, segundo a Polícia Militar, é um dos envolvidos na morte de Matheus. O agressor foi levado para o Hospital Salgado Filho e permanece internado sob custódia. Com ele, os agentes apreenderam um pedaço de pau e um explosivo de fabricação caseira. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. Esse foi o segundo confronto entre torcedores com morte no Rio em um intervalo de 2 dias. Na última quinta-feira, 2 vascaínos foram baleados durante uma briga entre torcidas organizadas em Oswaldo Cruz, também na zona norte da cidade. Rodrigo Santana foi atingido na cabeça e não resistiu. Um outro torcedor foi baleado no pé. O confronto aconteceu horas antes do jogo entre Botafogo e Vasco, no Engenhão, pela Copa do Brasil. A polícia apura as informações de que o grupo foi vítima de uma emboscada promovida pela torcida jovem do Flamengo. Então, galera, como vocês viram na reportagem aí, né, mais um rapaz perdeu sua vida em briga de torcida, totalmente desnecessário. Eu só discordo com relação ao jornalista aí que falou que tem que banir torcida, não sei o que, tem que fechar sede. Cara, o que resolve é punir o CPF. Tem que pegar o CPF de quem agrediu, de quem tirou a vida e prender, entendeu? Não adianta banir torcida, banir camisa, banir bandeirão, banir bateria e não prender o cara que cometeu o crime. Dessa forma, generalizando, né, tentando punir a torcida, o CNPJ, não resolve o problema. Porque os caras vão continuar frequentando estádio, vão continuar brigando na rua, vão continuar matando na rua aí, entendeu? Então tem que prender o CPF que cometeu o crime, tem que individualizar o crime, não deixar genérico. Ah, foi a torcida X, torcida Y do time Z. Entendeu? Isso não resolve. Mas, assim, essa é a minha opinião, né? Deixa nos comentários a sua opinião sobre esse fato aí. E como poderia resolver esse problema, né? Ou amenizar, pelo menos. Também, se tiver alguma sugestão de vídeo futuro, deixa nos comentários, tá? Peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, né? Fortalecer o trabalho. Grande abraço a todos e fique com Deus.